Vamos abrir, queridos, a Bíblia em Mateus, capítulo de número 27, os versículos de número 45 até o versículo 55, 10 versículos somente em Mateus 27, versículos 45 até o versículo 55. O tema desta manhã versa sobre o véu rasgado no templo, amém? O véu rasgado. Mateus 27, versículos 45 até os 55, nos diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isto, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Queridos, na antiga aliança, no antigo pacto, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, Deus deu a ordem a Moisés para que ele construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo deveria ser construído tudo segundo as determinações de Deus, e seria o lugar onde Deus manifestaria a sua presença no meio do seu povo. Desde que Deus criou o homem, o desejo dele sempre foi se relacionar com o homem. Lá no Éden, no jardim, todos os dias, na viração do dia, por volta de umas 3 horas da tarde, Deus se encontrava com Adão e conversava com ele pessoalmente, querendo saber como é que foi o dia dele, como ele estava. Enfim, era uma conversa de amigos. Veio o pecado, separou o homem de Deus, criou uma barreira. A própria palavra de Deus diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Nos dias de Moisés, Deus chamou Moisés até o monte Sinai e ele disse: Moisés, entre outros mandamentos, Deus ordenou a Moisés: Moisés, construa um tabernáculo, segundo todas as especificações que eu vou te passar. Porque Deus queria ali, através daquele tabernáculo, relacionar-se conosco novamente, habitar ali. E aquele tabernáculo, pedi para a minha filha Dani passar na projeção, aquele tabernáculo deveria ter exatamente
as proporções que Deus determinou, e deveria ser tudo conforme o modelo como Deus mostrou a Moisés. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Havia a parte exterior, chamada o átrio do templo, onde havia, logo de cara, um altar, que era chamado altar do sacrifício, onde cada israelita que apresentasse o seu sacrifício a Deus para obter o perdão dos pecados, levava um cordeiro até aquele altar onde era sacrificado, degolado, e aquele sangue derramado traria então a justificação dos pecados para a vida do ofertante. Logo após a entrada do átrio, onde havia o altar do sacrifício, havia uma pia onde o sacerdote se lavava para finalmente entrar na segunda parte, ou no segundo recôndito daquele tabernáculo que era chamado lugar santo. Ali no lugar santo havia uma mesa com os 12 pães da proposição, representando cada uma das tribos de Israel. Havia ali também alguns utensílios como o candelabro, representando também a nação de Israel, as 12 tribos. E depois, queridos, entre aquela segunda parte do tabernáculo e a última parte, o recôndito final, o lugar mais íntimo da presença de Deus, havia uma grossa cortina com cerca de 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura, mais ou menos um palmo bem largo assim, era a espessura do tecido. Flávio Joséfo, historiador antigo, diz que 2 juntas de bois, ou seja, 2 carroças, não conseguiam rasgar aquele tecido de tão grosso que ele era. Se colocasse fortes cavalos de um lado, fortes cavalos de outro, aquele tecido também não conseguia ser rasgado, porque era um tecido feito de peles de animais e com 30 centímetros de espessura. Esta grossa cortina fazia separação, então, entre o lugar chamado Santo e o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia atravessar aquela cortina, entrar no lugar chamado Santo dos Santos, não sem uma oferta de sangue nas mãos. Ele tinha que levar uma tigela de sangue. Lá dentro ele ia aspergir aquele sangue em cima da arca da aliança, em cima do propiciatório, junto também com uma oferta de incenso, que ele entrava ali no Santo dos Santos. Veja bem, queridos, para entrar no último recôndito, na presença mais íntima de Deus, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no chamado dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele podia entrar, e não sem uma oferta de sangue, para aspergir sobre o altar, diante da arca da aliança. Para isso, toda uma preparação deveria ser feita. O sumo sacerdote tinha sinetes, pequenas campainhas, sininhos pendurados na sua veste, que tilintavam, faziam barulho enquanto ele estava em movimento lá dentro do santuário. A roupa dele, junto à roupa deveria ser amarrada uma cordinha. Alguém do lado de fora ficava segurando a cordinha, enquanto o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, fazia sua oferta de sangue. Se por um momento aqueles sinetes, aquelas campainhas parassem de tilintar, não houvesse mais o barulho, era sinal que o sumo sacerdote havia morrido
lá dentro do Santo dos Santos, porque era preciso que primeiro ele se purificasse, para que depois ele pudesse entrar. Por isso, a corda amarrada na orla da vestimenta do sumo sacerdote, porque caso ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar também, teria que ser puxado para o lado de fora. Tal era a exigência para se entrar na presença de Deus. Olha só, queridos, na antiga aliança, como era difícil adentrar na presença mais íntima de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem oferta de sangue, não sem as devidas purificações, não sem seguir todo o ritualismo, poderia entrar. E aquele santuário construído lá no deserto, cada um dos seus materiais representava, tipificava Cristo. Por exemplo, Deus mandou que o tabernáculo fosse construído com 3 metais: ouro representando a divindade de Cristo, a prata representando a redenção e o bronze representando os sofrimentos de Cristo. Cada um dos tecidos, cada um dos varais, cada uma das argolas que compunham aquele tabernáculo tinha uma ligação com Cristo, tinha uma tipificação representando Cristo, querendo dizer o quê? Que o nosso acesso a Deus é somente através de Cristo. Aquele tabernáculo era uma figura, era uma sombra, tipificava aquilo que Deus iria fazer no futuro, ou seja, levar-nos novamente à sua presença através de Cristo. Durante toda a peregrinação dos 40 anos do deserto, aquele tabernáculo acompanhou o povo. Aonde eles iam, eles deveriam desmontar a tenda, carregar debaixo de uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Ela guiava o povo no deserto, onde a coluna de dia, a coluna de nuvem do dia e a coluna de fogo à noite parasse, o povo deveria parar. Se aquela nuvem, aquela coluna de fogo parassem durante 30 dias, o povo também deveria parar durante 30 dias, armar novamente aquele tabernáculo, aquela tenda, e ali adorar a Deus. Quando o povo já estava estabelecido na terra, nos dias de Salomão, Deus disse: agora você, Salomão, construirá o templo. Davi intentou fazê-lo, mas como ele era um homem de sangue, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Ficou para o seu filho Salomão. Este construiu o templo, também nas medidas e nas proporções que Deus determinou. E no templo também havia as 3 separações: o átrio, que é lugar exterior, o lugar santo e o santo dos santos. E entre o lugar santo e o santo dos santos, ali estava o véu. Ali estava a cortina, 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura, 2 toneladas de peso. Era aquele véu, 2 toneladas. 2 juntas de bois não conseguiam rasgá-lo. Fortes cavalos de um lado e de outro não conseguiam rasgá-lo. E esse véu estava ali no templo construído por Salomão. Depois de alguns anos, esse templo foi destruído pelos babilônios, reconstruído no tempo de Esdras, Zorobabel, reformado, modificado, deixado mais suntuoso nos dias de Herodes, destruído depois no ano 70 pelos romanos, onde a profecia de Jesus se cumpriu e não ficou pedra sobre pedra naquele templo. Mas, queridos, antes desse templo final ser destruído, no dia em que Jesus foi crucificado, aconteceram alguns eventos na terra. E dentre estes eventos, um terremoto, trevas
entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, densas trevas. Para os irmãos terem uma ideia, queridos, 3 horas da tarde, a hora em que Jesus entregou o seu Espírito, era exatamente a hora que os sacerdotes faziam o sacrifício da tarde. E Jesus entregou o seu Espírito exatamente às 3 horas da tarde. Na mesma hora em que Jesus deu o brado, está consumado, querendo dizer, tudo está feito, nada pode ser mudado, tudo foi concluído, fiz a obra, não depende mais do homem, tudo consumado. Na hora que Jesus deu esse brado, tetelestai, está consumado, este véu que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos, que separava o homem da presença de Deus, este véu de 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura, 2 toneladas de peso, esse véu, sobrenaturalmente, foi rasgado, e não de baixo para cima, mas de alto a baixo, do alto para baixo, sobrenaturalmente. Veja bem, queridos, um grosso tecido feito de peles de animais, que ninguém conseguia rasgar, nem 2 juntas de bois, nem 2 carroças de juntas de bois puxando, nem fortes cavalarias. Esse véu é rasgado sobrenaturalmente na hora em que Jesus dá o brado, tetelestai, está consumado. O que significava isso, queridos? Significava que Deus estava dizendo: o acesso entre mim e vocês está aberto, agora vocês podem entrar na minha presença, sem separação alguma, sem divisão, sem barreiras, o acesso entre vocês e eu está livre, caminho aberto, através do novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós através do seu sangue. O véu rasgado significa que Jesus entrou no céu, na presença mais íntima do Pai, e nos abriu o caminho também para entrarmos na presença dele, sem barreiras, sem separação. O nosso pecado, a nossa transgressão, agora já não fazia mais barreira. Sabe por quê? Todos os nossos pecados foram perdoados através da morte de Cristo na cruz. Isso é graça. O ano da graça. Isso é graça. Através do favor de Cristo. Favor imerecido, favor que nós não merecíamos, o nosso acesso a Deus foi concedido. Se o sumo sacerdote era o único que poderia entrar na presença de Deus, no recôndito mais íntimo da presença de Deus, uma vez por ano, e não sem a oferta de sangue, Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que adentrou na presença de Deus, oferecendo o seu próprio sangue como oferta, abriu o caminho, deixou o caminho livre, para todos nós hoje podermos entrar na presença de Deus, no recôndito mais íntimo da presença de Deus. Isto é o quê? Graça. É por isso que a Bíblia diz, Paulo falando ao seu jovem discípulo Timóteo: porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem, que se ofereceu como sacrifício uma vez por todas, por todos nós. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus, no recôndito mais íntimo da presença dele,
sem assessoria de nenhum outro intermediador. Não há nenhum santo que nos leve à presença de Deus. Não há nenhum homem, não há nenhum mediador, não há nenhum intercessor, não há ninguém que nos conduza à presença de Deus, a não ser Jesus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 6. E queridos, tem mais. Quando aquele véu do templo foi rasgado, sabe que Deus estava querendo dizer: olha, a partir de hoje, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Em Atos capítulo 17, versículo 24, Deus deixou esta mensagem: que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Vocês pensam que Deus habita aqui? Nesse acanhado recôndito? Vocês pensam que Deus habita ali naquele suntuoso templo, que pode ser feito pelos mais nobres materiais? Deus não habita. Deus só está aqui enquanto nós estamos aqui. Se nós estivermos em 2 ou mais reunidos na presença dEle, Ele está aqui. Mas quando esse lugar fica vazio, Deus não está aqui não. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele veio agora habitar dentro desse templo, que somos eu e você. Ele está aqui, Ele está aí, está em você. E para nós termos acesso à presença dEle, é contínua. Nós temos este acesso à presença dEle continuamente, porque Ele está em nós, habitando aqui, dentro deste templo, dentro desse tabernáculo. Eu hoje sou um tabernáculo de Deus, você é um tabernáculo de Deus. Aquele tabernáculo construído no deserto, hoje somos eu e você. Tudo isso porque Deus, Ele quer, Ele tem essa necessidade. Deus tem necessidade? Não, Ele é onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente. Ele sempre existiu, nunca dependeu do homem. Mas Ele tem esse desejo de estar se relacionando com o homem, estar se relacionando comigo e com você. E tem mais, queridos. Se lá na antiga aliança somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar na presença de Deus, e não sem oferta de sangue, hoje todos nós somos sumos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Primeira epístola de Pedro 2,9 diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Que privilégio, queridos. Dá para você ter uma ideia? Aquele privilégio que somente o sumo sacerdote possuía uma vez por ano, e não sem oferta de sangue, hoje todos nós temos esse privilégio e somos sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era dar o ouvido ao povo e a boca para Deus. Ele levava os pedidos, as intercessões do povo e falava a Deus. Já o profeta é o contrário. Ele dá o ouvido para Deus e a boca para o povo. Ele ouve o que Deus fala e fala ao povo. O sacerdote ouve o que o povo fala e fala a Deus. É o mediador. E esse sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus, falar com Deus uma vez por ano. E hoje nós, todos os dias, todos os momentos, cada segundo, podemos entrar, estar na presença de Deus e falar com Ele.
Sabe, queridos, eu acho incrível. Tem pessoas que acham a oração um exercício chato, um exercício monótono, um monólogo, onde você só fala, e sai cansado, porque falou, não ouviu nada, e acha que não aconteceu nada, perdeu tempo, não é assim? Aí nós só oramos quando nós estamos numa necessidade braba mesmo. Eu digo nós, mas eu sempre costumo adotar essa rotina diária, de estar aqui todos os dias conversando com o Pai. Mas tem pessoas que só fazem uso desse recurso quando precisam mesmo, estão na necessidade. Pior, não tem saída. Eu vou orar para ver se muda alguma coisa. Não é assim? Só, queridos, esse nosso acesso à presença de Deus, esse privilégio, é um privilégio muito grande, queridos. Imagine, se somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia fazê-lo, e era com toda a preparação, com todo o cuidado, era algo perigoso, ele poderia sair dali sem vida. Era um privilégio muito grande, e uma responsabilidade. Hoje, nós temos esse privilégio, todo momento, todo instante. Não corremos mais esse risco de Deus fulminar-nos ali na sua presença por causa de uma falha nossa, e nós não valorizamos. Queridos, a oração não é um monólogo chato, não é um exercício enfadonho, cansativo, não é algo que toma o nosso tempo. Pelo contrário, queridos, oração é vida, é privilégio, é graça. É por isso que Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, ele diz: orai sem cessar. Claro que nós temos aquele momento exclusivo entre nós e o Pai, onde nós não fazemos nada mais além do que estarmos ali na presença dele, separados de tudo. Mas a oração, mais do que isso, é um exercício constante, é uma prática de vida. A oração, queridos, ela é um estilo de vida. Onde eu estou, o que eu estiver fazendo, eu posso estar com o meu pensamento ligado ali em Deus, falando com Deus no recôndito secreto da minha alma. Eu posso estar falando com a minha esposa, posso estar falando com você, com qualquer pessoa, e ao mesmo tempo falando com Deus. Ao mesmo tempo que a pessoa está ali, ora por mim, me ajuda nisso, eu estou lá: Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, me dê sabedoria agora para dar uma palavra, Senhor. Temos acesso livres, querido, livres à presença de Deus, nada mais impede, não há mais barreira, não há. Olha só o que a Bíblia diz, eu vou ler aqui esse texto para você, Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 20, Hebreus 10, 19 a 20, olha só o que diz, queridos: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, um outro extremo de acharmos que precisamos de um mediador, de um intercessor, de alguém entre nós e Deus, é o extremo de nos acharmos totalmente autossuficientes, de não precisarmos uns dos outros. É um extremo, queridos. Não é porque hoje nós temos acesso livre à presença de Deus, não é porque hoje nós somos sacerdócio real, não é porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, não é porque nós somos habitação, templo do Espírito Santo, que nós não precisamos nos reunir. Por que é importante estarmos reunidos? O próprio texto aqui já fala, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, para nos encorajarmos uns aos outros. A Bíblia, ela é cheia de mandamentos, principalmente no Novo Testamento, sobre uns aos outros. Eu tenho acesso livre à presença de Deus. Eu sou o santuário, templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas tem o seguinte, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estou. Isso nos indica, queridos, que a presença de Deus é mais forte, é mais nítida, é mais palpável quando nós estamos reunidos. E quando nós estamos reunidos, juntos, nós podemos encorajar-nos uns aos outros. É o que eu estou fazendo aqui hoje nessa manhã. Eu estou encorajando vocês, estou incentivando vocês. Vocês podem e devem encorajar-se uns aos outros. Você pode cumprimentar o seu irmão e dizer: irmão, força, Deus é contigo nessa luta, nessa caminhada. Força, irmão, vou estar orando por você. Você pode encorajar o seu irmão olhando nos olhos dele e apenas com um sorriso você transmitir força, coragem a ele. É por isso que é importante estarmos juntos, reunidos. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, nesse texto lido, ele fala: não deixemos, pois, de congregar-nos, é costume de alguns. Antes, quanto mais vedes que esse dia se aproxima, o dia final, procurem encorajar-se uns aos outros. Amém, queridos? Recentemente foi feita uma pesquisa que depois essa praga que veio ao mundo aí, essa verdadeira praga aí que assolou o mundo, que ainda está assustando muita gente, a frequência aos templos evangélicos diminuiu. Megas igrejas em países como Estados Unidos já fecharam as portas. Megas igrejas fecharam as portas e alugaram os seus recintos para outras atividades. Isso na Europa já é comum. Quando nós estivemos lá, nós podemos ver com os nossos próprios olhos igrejas grandes, que antigamente eram igrejas, hoje são bares, boates, shopping centers. Porque na Europa o povo se secularizou completamente, perderam a fé. A Europa, que foi berço do avivamento em tempos atrás, hoje esfriou-se completamente, perdeu a fé. Na América do Norte,
as coisas também já estão caminhando para esse ponto. Megas igrejas, templos enormes, tendo que fechar as portas, porque os fiéis sumiram. E por causa ou por conta, ou como desculpa pela pandemia, não se reúnem mais. Agora são apenas igrejas online. Mas, queridos, o nosso relacionamento online é muito diferente do relacionamento presencial. Eu posso estar aqui junto com os irmãos, assistindo online esse culto. Posso até transmitir uma palavra aqui no chat, mas é diferente de estarmos juntos, sentindo o calor do irmão, olhando nos olhos, dando esse sorriso e dizer: irmão, estou aqui junto, precisar meu apoio, minha oração, estamos juntos. É diferente, queridos. Se hoje nós temos acesso livre à presença de Deus, sem dependermos de mediadores, intercessores, somos o templo do Espírito Santo. Mas por outro lado, queridos, os 2 mandamentos de Cristo, no tempo da graça, permanecem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amo você, eu não vou me isolar, eu vou repartir o amor que Deus colocou no meu coração com você. Eu vou procurar estar próximo para transmitir minha força, meu encorajamento e aquilo que eu puder com você. Entendem, queridos? Eu tive que frisar esse ponto aqui para nós não cairmos nesse outro extremo. Bom, já que agora eu sou o templo do Espírito Santo, a presença de Deus está em mim, tenho livre acesso ao trono da graça, então eu vou viver para mim mesmo, eu vou viver por mim, é eu e Deus. Não, queridos, o acesso à presença de Deus está livre. Só que lembremos um detalhe, queridos: na cruz, 2 hastes, uma na vertical e uma na horizontal. A haste vertical aponta para cima, mostrando que o caminho está livre para Deus. A haste horizontal aponta para os lados, representando o nosso relacionamento uns com os outros. Cristo morreu na cruz para nos ligarmos a Deus e para nos ligarmos uns aos outros, como uma grande família. E famílias não podem viver isoladas. Famílias devem viver em conjunto, unidos. Amém, queridos? Possamos pensar nisso, meditarmos nisso, refletirmos nisso. Irmos para casa nesse domingo pensando nisso. O vírus não é maior que Deus. O vírus não pode impedir a nossa comunhão. O vírus não pode afetar os nossos relacionamentos. Eu fico pensando, um pequeno e microscópico vírus separou famílias, afastou pessoas, distanciou irmãos da comunhão. Um pequeno vírus. Imagine se uma grande tribulação viesse sobre a igreja hoje, uma grande perseguição. Como estaríamos nós? Encorajemo-nos uns aos outros, ao amor, à prática das boas obras. Encorajemo-nos uns aos outros. Deus, em sua providência, Ele tem nos dado escape para todas as situações,
Deus, em sua providência, Ele tem nos guardado, tem nos protegido. E nós precisamos crer nisso, que Deus é maior que tudo. Deus é maior. Deus é grande, queridos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já teve esse privilégio de pisar no Santo dos Santos, no recôndito mais íntimo da presença de Deus, nesse acesso livre à presença do Pai,
não sabe mais viver em outro lugar, não se sente mais bem viver longe dessa presença. Oh glória! Como é maravilhoso sentirmos a presença de Deus, a graça de Deus na nossa vida, essa presença que nos dá segurança, essa presença que nos dá paz, essa presença que nos faz sentir seguros, mesmo em meio às inseguranças da vida, essa presença que nos enche de paz, nos enche de alegria, e que não podemos sentir em lugar nenhum do mundo. Podemos estar no lugar mais suntuoso, mais prazeroso, no lugar mais inacreditável que exista na terra, mas nenhum desses lugares pode nos proporcionar aquilo que a presença do Pai nos proporciona. Eu não sei quantos tiveram um bom relacionamento com seus pais. Você lembra quando você era criança, que vê o seu pai chegar na porta de casa, no portão de casa, vindo do trabalho? Que alegria poder encontrar com o pai, ver o sorriso do pai, dar um abraço no pai. Como era gostoso sentar no colo do pai, ouvir suas historinhas, vê-lo embalar você no seu sono, dormir nos braços do pai, acordar na presença do pai. Eu não sei quantos tiveram esse privilégio, mas é uma recordação que traz alegria, paz no nosso coração, segurança. Agora, queridos, som. Agora, queridos, mais do que essa presença, essa paz, essa segurança proporcionada pelo nosso Pai terreno, é a segurança, alegria, paz proporcionada pelo nosso Pai eterno. É por isso que longe da presença do Senhor, nós não podemos viver, nós não conseguimos, obrigado, nós não conseguimos viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Comece agora a aproveitar esse privilégio, agora na presença do Pai. Fale com Ele. Ei, fale palavras de amor a Ele, fale palavras de gratidão a Ele. Se você não conseguir expressar essas palavras no seu próprio idioma, é sinal que faltam palavras para isso. Deixe que essas línguas que você não entende, que você não conhece, fluam dos seus lábios agora. Ei, Shana, fly, declash, expresse o seu amor
a sua gratidão, a sua adoração ao Pai, por abrir caminho, deixar o caminho livre entre você e Ele, através do sangue do próprio Filho Jesus. Hoje nós temos acesso livre, caminho aberto, liberdade de entrarmos na presença de Deus, com ousadia, com coragem, com convicção. Aleluia! O véu do templo foi rasgado, o caminho foi aberto, através da morte de Cristo na cruz. Glórias, pois, a Ele eternamente, glórias, pois, a Ele eternamente. Pois a Ele eternamente. Glórias, pois a Ele eternamente. Glórias a Ele. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glórias a Ele. Glórias, pois a Ele eternamente. A Ele, glórias a Ele. Glórias. Leve junto com você, onde você for, onde você estiver, em cada momento dessa semana e todos os dias da sua vida. Leve essa presença com você, que a doce presença do Senhor Jesus, esse amor inigualável, incomparável, incalculável do Pai, seja sobre a tua vida. Que essa doce comunhão do Espírito Santo esteja sempre sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida, em todas as áreas, hoje e para todos sempre.
Deus abençoe a todos.